Fala galera, Adriano na área para mais um vídeo de Cartola FC 2026, galera. Como podem ver aí, um vídeo um pouco diferente, né? Vou tentar sair dos shorts, galera. Tenho postado só vídeos curtos com vocês, né? E agora consegui dar uma melhoradinha aqui. Não é um estúdio ainda muito bom nem nada disso, né? Longe disso, na verdade, mas vou tentar passar um conteúdo melhorado para vocês, falando sobre o que eu acho da rodada, os jogadores que eu estou em dúvida. Eu acho que vai ficar um conteúdo melhor e eu espero que gostem, galera. Na rodada anterior aí fechamos com 74 pontos, galera, onde a média dos cartoleiros ficou em 58, uma pontuação ok, regular. E agora a gente vai buscar uma mitada na rodada 9, galera, é isso que a gente espera. E vamos embora pro time então, galera. Bora começar a escalar esse time. Vamos começar aqui pelo nosso ataque, galera, ver as opções, os confrontos e o que tem de melhor pra gente, galera. Vamos embora. Galera, Vitor Roque do Palmeiras. Vitor Roque do Palmeiras, eu acho excelente jogador pra rodada. Vitor Roque, né, galera? Um jogador muito forte, é uma máquina e o Grêmio costuma ir mal contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque ainda, né? Arena Barueri tá marcando aqui, mas eu acho que o jogo vai ser no Allianz, né, galera? Bom, de qualquer maneira, o Grêmio quando visita o Palmeiras lá em São Paulo, geralmente a gente espera uma derrota, né? E é o meu Grêmio, né, galera? Tá aqui, mas tenho que ser realista, né, galera? Aqui não pode ter clubismo, a gente tem que ir com o que há de fato, de histórico, né? Recente e não tão recente assim. Jogar contra o Palmeiras em São Paulo é terrível. E o cara é bom de cartola, né, galera? Acho uma excelente opção pra rodada, galera. Palmeiras e Grêmio, olho nesse confronto aí, galera. Vamos olhar os demais confrontos, galera. Carlos Vinícius não acho que é uma boa, embora seja o artilheiro do campeonato. Para essa rodada, um jogo duríssimo contra o Palmeiras, não vejo como uma das melhores alternativas por enquanto. Vamos embora, vamos descer. Flamengo, galera, Flamengo e Bragantino. Outra ótima opção para quem tem cartoleta, né, galera? Porque tá bem caro, né? Se a gente colocar um Vitor Roque aqui, 18... E o Pedro com 17 fica um time bem caro, um ataque bem caro, mas vale muito. E o Pedro agora com a saída do Felipe Luiz está sendo mais aproveitado. E o cara é artilheiro, né, galera? Joguinho cascudo aqui contra o Bragantino, que sempre faz os seus gols, mas é uma ótima opção, galera. O Internacional e São Paulo. Internacional e São Paulo, eu acho que isso é um jogo muito difícil, galera. Né? Historicamente, o Internacional, né, consegue bons resultados no Beira-Rio contra o São Paulo. Mas nesse momento... O Internacional vem de 2 vitórias seguidas, o São Paulo vem de 2 derrotas seguidas, se eu não me engano, no comando do Roger. Então, galera, é difícil, um jogo bem difícil, bem complicado, mas tem alguns nomes que talvez a gente possa usar. Um Alan Patrick, por exemplo, né, galera? Alan Patrick, que cobra falta, cobra pênalti, cobra escanteio, todas as bolas paradas é com ele, mas o Luciano eu não indicaria, galera. E o Yuri Alberto, Flu, em casa contra o Corinthians. É um bom confronto, mas o Yuri Alberto eu não escalaria também no meu time, não estou pensando nele por enquanto. Viveiros, jogo duríssimo fora de casa, embora ele venha numa ótima fase, é um jogo duríssimo contra o Bahia, né, galera? Jogar contra o Bahia lá é difícil, vamos deixando o Viveiro para trás. Então, aqui o Caleri vinha muito bem, né, galera? Agora deu uma oscilada para baixo, na verdade, nos últimos jogos, né? A média dele caiu, mas o cara vinha estourando em ótima fase, né, galera? Ótima fase. Nas duas últimas não foi tão bem. Aqui segurou 3 pontinhos ainda pra gente. Jonathan Caleri. Sempre bom, muito bom jogador. Hulk, galera. Chegamos numa opção excelente. Pra mim, pelo menos. Né? Lembrando, galera, que aqui é só a minha avaliação. Né? Eu tento passar pra vocês o que eu acho de melhor e vou montar meu time aqui. Eu tenho um único time que eu compartilho com vocês aqui nas minhas redes sociais, né, galera? Particularmente no YouTube e no TikTok, né, galera? Então, o Hulk eu vejo como uma ótima opção para rodada, galera. Uma ótima opção mesmo. Chapecoense é um time frágil, né? É frágil, a gente tá vendo no campeonato, embora em casa eles costumam incomodar. É um jogo bem complicado, o Galo não vem num bom momento, mas o Hulk é o comandante do time, né, galera? Pegando uma defesa frágil, eu acredito que ele possa mandar muito bem na rodada, galera. Hulk, olho no Hulk. Vamos ver quem a gente tem mais. Gabriel Talhari. Galera, ele estourou na última rodada, né? Poxa, 19 pontos. Jogador do Juventude, fez um baita gauchão aqui no Rio Grande do Sul. Bom jogador, fez um ótimo 2025. Né, galera? Um ótimo 2025. E se transferiu pro Remo, né, galera? Fez um 2025 excelente.
Eu achei até que ele ia fechar com o Internacional aqui da dupla Grenal, né? Achei que ele ia fechar com o Inter, teve negociação, acabou fechando com o Remo e é um bom jogador. É um bom jogador, embora o confronto com o Santos na Vila Belmiro, um Santos desesperado por vitória, é um jogo muito encardido, né, galera? Muito difícil. Mas é um bom nome. Lucas Ronier, do Coritiba. Esse cara eu vou ter no meu time. É um dos bons e baratos, para quem tá com pouca cartoleta, porque ele tem uma média muito boa, principalmente jogando em casa, galera. E a média geral dele também é excelente. Visitante é excelente. É um cara que já fez seus gols no campeonato. Seus gols não, ele fez um golzinho no campeonato, mas é um cara que participa muito, né, galera? Participa muito, as pontuações falam por si só, né? Olha a média dele, ele é excelente, cara. Ele é excelente jogador, embora o Vasco venha numa grande fase também, um grande momento. Depois que o Renatão chegou lá, o Vasco voou, né, galera? Então, Lucas Ronier, galera. Vou até fechar com ele já aqui, galera. Esse é o nosso primeiro atacante. Samuel Lino, não vejo com bons olhos. O William José cobra pênalti no Bahia, sempre bom. Cobrador de pênalti, né, galera? Mas não acho que seja unânime ou essencial para essa rodada. Gabriel Barbosa, galera. Gabigol. O Gabigol contra o Remo, galera. Tem que ter ele no time. Eu vou fechar com o Gabigol. Vou fechar com o Gabigol. Mais pelo confronto, né, galera? Não pela grande face do Gabigol. Ah, grande momento? Não, mas o confronto é favorável. O Santos precisa muito. O Neymar precisa muito. Então, galera, esse jogo aqui tem tudo para ter gols, né? E o Gabigol no ataque, né? Sempre muito perigoso. Aleph Manga. E a galera, eu acho que é por aí. De ataque, John Kennedy. Gosto muito de John Kennedy. Olho nele. Eu acho que é por aí, galera. E eu acho essencial também, galera, que tenhamos um... Vou fechar aqui com o Vitor Roque por enquanto. Vou investir uma grana no Vitor Roque. Tô com pouca cartoleta, mas vou bancar ele por enquanto e vou ver aqui com vocês como é que vai fechar o meu time quando a gente chegar no final, né, galera? Por enquanto o nosso ataque tá assim, galera. O Vitor Roque, eu acho muito importante que a gente tenha um atacante ou o meio-campista do Palmeiras, ou então os dois. Um meia e um atacante. Porque o Palmeiras é grande favorito contra o Grêmio lá em São Paulo, não tenho dúvida disso. Né, galera? Confronto sempre muito difícil. Então é muito importante ter jogadores do Palmeiras, principalmente no meio e no ataque. Feitoria, galera, vamos pro nosso meio campo então? Bora. Neymar Júnior, galera, o que vocês acham do Neymar? Comenta aqui embaixo, hein? Ele tem que ir pra Copa do Mundo. Não tá merecendo porque tá jogando pouco, galera. Eu acho que ele tá jogando pouco. No meu ponto de vista, o Neymar tá jogando pouca bola. Mas é o Neymar, né, galera? É um craque. É um craque. Meio atacante igual o Neymar no país. Olha, complicadíssimo de ter, né, galera? Então, cara, eu vou fechar com o Neymar. Não tem como. O valor dele é bem alto, né, galera? Ele consome uma boa parte das cartoletas, mas o cara cobra pênalti, cobra escanteio, cobra falta. Vai vir querendo muito, num confronto muito favorável em casa. Galera, eu acho que o Neymar é unanimidade para a rodada. Tem que ter o Neymar no time. Todo mundo deveria ter o Neymar e eu acredito que a grande maioria vai ter o Neymar. Andreas Pereira, galera. A gente estava falando agora há pouco dos meias do Palmeiras. Vejo com muitos bons olhos ele, galera. John Arias, Andreas Pereira. Porque são jogadores muito acima da média. Pontuações ótimas, né? E o Grêmio contra o Palmeiras. Lá vai ser um jogo bem complicado. Não vou fechar com ele por enquanto, mas ele é muito boa opção. Matheus Pereira, eu gosto muito dele, galera. Embora o momento não seja tão bom, né? O Cruzeiro tá mal. O Cruzeiro não tá muito bem, né? O Cruzeiro tá mal das pernas mesmo. É impressionante, inclusive. O que o Cruzeiro não tem conseguido fazer no campeonato. Mas eu acho, galera, que tá na hora de virar essa chavezinha, né? E com o treinador novo agora, né, galera? Arthur Jorge, eu acredito que o Cruzeirão, o cabuloso, vai brocar, galera. E o Matheus Pereira, embora tenha zicado na última rodada, e eu tava com ele, inclusive, né? Zicou, foi mal, mandou mal. Galera, ele é craque da bola, joga demais. E eu vou fechar com ele por enquanto. Muito mais pelo confronto, galera. Além da bola, o confronto. Eles vão ter um bom tempo para treinar agora com essa parada do Brasileirão, então eu acredito que o time vai voltar bem melhor. E nada melhor que um confronto.
nada melhor que um confronto mais fácil em casa para que o clube consiga virar a chavezinha, né, galera? Então tá, fechamos de Matheus Pereira. Lúcio Acosta do Fluminense. O baixinho bom de bola. Galera, o cara joga demais, né? Quem mais é fã desse cara lá do Flu? Cara, o cara é um mito. E é cartoleiro ainda. Olha isso. Hein, galera? O que vocês me dizem? Do Lúcio Acosta. Fantástico. Pontuação fantástica. Inclusive vou fechar com ele, galera. Jogo contra o Corinthians. No Maraca. Fluminense é muito forte no Maracanã. Vou fechar com o Lúcio Acosta, galera. Mas vamos seguir olhando os nomes. Eu acho que já fechei meu meio campo, né, galera? Vixe, já fechei. Ficou bem carinho. Mas tá, a gente vai adaptando. Vamos ver as outras opções, galera. O Garro tá jogando pouco, Garro. Gosto muito do Garro, mas ele tá jogando muito pouco. Vamos ver as opções. O que a gente tem mais? O Arthur, galera. Pô, meu craque. O nosso Rei Arthur. O nosso Rei Arthur é muito bom de bola, mas pro Cartola não serve, né, galera? Não serve. Pro Cartola ele é difícil. O Arthur é difícil no Cartola. Galera, Jean Lucas. Caraca, tinha esquecido o Jean Lucas. Uma média importantíssima. Tanto geral como mandante e como visitante. Tá em grande fase lá no Bahia. O confronto é bom. Galera, aqui ele estourou. Na última rodada aí, garantiu 5,70. Quem tava com ele se deu bem. Né, galera? Na última rodada garantiu aqui 5,70. Quem tava com ele mandou bem, né, galera? Olha, galera, o Jean Lucas. Caraca. Jogo bom. Um jogo difícil, mas em casa. Acredito muito no Bahia. Acredito que o Bahia ganha essa partida. Em casa. É um mandante forte. Caldeirão sempre. Jogar na Fonte Nova. Olho no Jean Lucas, galera. Olho nele. Alan Patrick do Internacional. Já falei sobre ele, né, galera? Não tá em grande fase, é bem verdade. Não tá em grande fase. Mas é o Alan Patrick. Joga demais. Meu rival aqui no Sul. Mas uma coisa a gente tem que ser realista. Ele é muito bom. E ele cobra faltas, ele cobra escanteios, ele cobra penalidades pro Internacional. Galera, vale muito ter o Alan Patrick no time. Vale muito, muito. Estava com ele na última rodada, inclusive, e ele foi muito bem. Nos ajudou aí com 12 pontos. Cobrando um pênalti. Uma bolinha parada que é a especialidade do cara. Joga em casa, um jogo bem difícil contra o São Paulo, mas vale muito ter o Alan Patrick no seu time. Não vou fechar com ele por enquanto, né, galera? A gente vai olhando, embora ele seja bem atrativo, porque ele é mais barato que os outros. Vamos olhar o que tem mais de bom aqui pra gente, galera. É, galera, eu acho que é por aí. Na minha opinião, é... galera, eu acho que é por aí. O meu meio campo vai ficar entre esses aí mesmo que a gente falou, galera. Vai ser por aí. Vamos para nossas laterais, galera. Laterais, muito importante. Nossos laterais. Bora. Cuiabano, galera. O nosso gremistão aqui, o Cuiabano. Ao menos pra mim deixou saudade. Eu gostava muito dele. É um baita lateral. Cara muito forte, muito em posição física. Ele atropela o que vem pela frente, né, galera? Ataca muito, é bem verdade que não defende muito. Então é um cara que defenda muito, né, galera? E contra o Coritiba, né, tem tudo pra estar roubando bastante bola ali, tentando defender, atacando bastante. É um cara que depois da chegada do Renato, que aqui no Grêmio o Renato não escalava o cara, né? Deixava parecer pra gente que ele era insuficiente. Agora lá no Vasco, olha só. Todas as rodadas que ele jogou com o Renato, os últimos 4 jogos, ele estourou em pontuação, galera. Isso que aqui, na minha opinião, com essa nova regra aí do Cartola, do futebol brasileiro, ou do futebol mundial, que agora o gol não é mais do finalizador, né? Teve aquele desvio ridículo, na verdade, do Thiago Mendes, e o gol foi pro cara. O cara fez um corta-luz e ganhou o gol de brinde. Mas tudo bem, galera. Faz parte. A gente vai se adaptando. Né, galera? Mas o Cuiabano é um ótimo nome pra rodada, galera. É um ótimo nome pra rodada. Ele é muito forte, ataca muito,
dá assistência, faz gol. Eu gosto muito do Cuiabano. Eu não acredito muito no SG do Vasco, por exemplo, galera, mas eu acredito muito no Cuiabano para rodada. Eu acho que ele é um baita lateral para rodada 9. Aqui, São Paulo. Juninho Capixaba, sempre bom, regularidade, né? É bem verdade que fez 3 pontinhos na última rodada, mas talvez tenha sido a pior pontuação dele no campeonato, ou estou enganado? Vamos ver. É muito regular, né, galera? É muito regular. Muito regular. Embora o jogo seja muito difícil. Não vou fechar com ele, inclusive, porque ele é um lateral que é caro. E o jogo é muito complicado, muito embaçado. SG esquece, né, galera? Esquece. Bora para ver os outros laterais. Alex Telles, eu acredito que vá bem. É uma boa opção para rodada. Pega o Mirassol, que o Mirassol já não tá naquela fase do ano passado, né, galera? Tá tendo dificuldade aí no Campeonato Brasileiro. E eu acho o Alex Telles uma boa opção, já que o Botafogo vem melhorando no campeonato aos poucos. Vem crescendo. René, interessante. Jogo no Maracanã. Renan Lodge. Os dois laterais do Santos eu vejo com bons olhos por conta do confronto, né, galera? Por conta do confronto contra o Remo, eu acho que vai ser um confronto mais acessível para o Santos. Eu vejo os dois laterais do Santos, tanto o Igor Vinícius quanto o Escobar, como boas opções para a rodada. Mas eu vou fechar mesmo com o Luciano Juba, galera. Eu gosto muito dele. Tá desvalorizado aqui, né, galera? Negativou na última rodada, é bem verdade, perdeu o pênalti. Não deu certo pro cara, né? Mas ele é muito bom jogador, ataca muito. E eu vou fechar com Luciano Juba, do Bahia, galera. Vai ser um dos meus laterais da rodada 9. Por enquanto, né, galera? Lembrando aí que tem muito tempo ainda, né, galera? Tem o fechamento do mercado. Então a gente pode estar atualizando esse time aí. Não deixa de te inscrever, né, galera? Te inscrever, dá um like se tu gostou do vídeo. Pode dar um dislike se não gostou também, não tem problema, faz parte do jogo. Né, galera? É o primeiro vídeo longo que eu tô gravando com vocês aqui, né? Então eu sou novo nisso. Me desculpem qualquer coisa. E vamos embora, vamos tocar o time, galera. Pra cima. Samuel Xavier. Escobar, como falei com vocês, galera. É um cara que é muito voluntarioso, rouba muita bola. Vejo ele com bons olhos para a rodada também. O William do Cruzeiro, muito bom para a rodada, principalmente pelo confronto. Walter Clar da Chapecoense, cobra pênalti, cobra falta. Interessante pela bola parada. E ficamos por aí, galera. Ficamos por aí, na verdade. Galera, é por aí. A jogada é por aí. Vou fechar por enquanto com um baratinho, galera, para que eu possa... Aqui. O William. Fechamos com o William, galera. Então fechamos nossos laterais. Como é que eu tô de cartoleta? 21 cartoletas. Caraca, vai faltar cartoleta, hein, galera? Vai faltar cartoleta. Vou ter que mexer no meu time. Vou ter que mexer no time. Vou ter que mexer no time, galera. Não vai ter vez. Não vai dar. 21 cartoletas, não consigo escalar isso aqui nem a pau. Né, galera? Então vamos se desfazer aqui do Vitor Roque, galera. Já vou abrir mão do Vitor Roque. Caraca, deixa eu ver que sobrou 39 cartoletas. Vamos para a defesa então, galera. Nosso goleiro, vamos pro gol. Gol, galera. Vou ter que ir no goleirinho mais barato e mais confiante. Vamos lá para baixo. Bora. O que é que temos de barato aqui, galera? Bora, vamos ver. Matheus Cunha do Cruzeiro, sem dúvida. Acho que é a melhor opção barata, né, galera? Tá custando apenas R$ 3,49. Para quem tem pouca cartoleta, que é o meu caso nesse momento, é uma ótima opção. Depois já começa a encarecer, né? Já começou a pegar preço. Gabriel Brazão, ótimo também para rodada. Muito bom, inclusive. Olho nele. Gabriel Brazão. Carlos Miguel. Não preciso nem falar, né, galera? Já falei desse confronto. O Grêmio e o Palmeiras lá é jogo muito difícil, muito complicado pro Grêmio. O Grêmio tem o Amuzu, o nosso
contra-ataque feroz com a Muso, com o enamorado. Temos o nosso Carlos Vinícius. Eu acredito que o Grêmio vai finalizar bastante. A chance do Carlos Miguel ir bem na rodada é gigante, no meu ponto de vista. Mas pra mim eu acho que vai ficar caro fechar com ele. Deixa eu ver. Carlos Miguel. Sobrou pouca cartoleta, né, galera? Vamos ver aqui um treinador bom e barato pra gente aqui. Abel Ferreira seria excelente. Mas não dá pra mim. Tenho 30, não tenho como. Galera, tá difícil. As cartoletas, tá difícil. Arthur Jorge do Cruzeiro. Luiz Castro do Grêmio, não. Cuca. O Cuca do Santos é boa pra rodada, galera. Pega o Remo. É bom pra rodada. Pesolano, mas é difícil o jogo contra o São Paulo, é difícil, né? Ele tá barato, mas o jogo é muito difícil. Não vou de Pesolano. Galera, é por aí. Vou fechar com o Arthur Jorge do Cruzeiro por enquanto. Pra que a gente possa fechar meu time lá. O time tá ficando caro, né, galera? Ficando bem carinho, deixa eu ver. 21 cartoletas. Vai faltar ainda, galera. Vai faltar. Vamos pra nossa zaga, então, galera. Vamos pra nossa zaga. Léo Ortiz, galera, o que vocês acham do Léo Ortiz? Destaque do campeonato, né, galera? Tá indo bem demais, quem tiver cartoleta vale muito investir no Léo Ortiz. Vale muito, tá indo muito bem, principalmente no ataque. Embora o SG não seja garantido, porque o Bragantino é um time que ataca muito. E se vale muito dos contra-ataques, então o Flamengo provavelmente vai ter a posse de bola, o Bragantino vai contra-atacar, talvez saia gol do Bragantino. Eu não acredito muito no SG do Flamengo, não. Mas que o Léo Ortiz é uma ótima opção para quem tem cartoleta, né? Tá com patrimônio bom, tá sobrando, vale a pena. Lucas Veríssimo, galera, contra o Remo, fechei. Deixa eu ver a média dele. É bem verdade que não tá no nível de excelência ainda, mas entregou 5 pontinhos na última rodada e eu vou fechar de Lucas Veríssimo. É um grande zagueiro, na minha opinião. Murilo, do Palmeiras. Vale a apostinha. Joga em casa. Fabrício Bruno do Cruzeiro, gosto muito. Vidalba, gosto dele também. Embora eu prefira o Fabrício Bruno. É um cara. James do Fluminense. É muito bom pra rodada, no meu ponto de vista, galera. O James é ótimo pra rodada, porque o Fluminense em casa é muito forte, sofre poucos gols. Assim como o Inácio também, né, galera? O mesmo raciocínio. E é por aí, galera. Não dá de ousar mais do que isso, não. Vou fechar, galera, com o Fabrício Bruno do Cruzeiro. Fabrício Bruno. Vamos lá olhar o nosso time, galera, como é que tá ficando. Bora. É, 5 cartoletas de saldo, galera. Vou ter que mexer nesse time. Tá ficando bom, tô gostando do time. E agora eu vou abrir mão de quem, galera? Carlos Miguel e Matheus Pereira. Porque eu lembro que aqui eu tenho Jean Lucas. Vou fechar de Jean Lucas, galera, no meu meio campo aqui, e vou ganhar algumas cartoletas. Umas boas cartoletas aqui com o Jean Lucas. Tem um potencial enorme para rodar. Bora, vamos ver o que dá de fazer, galera. O que a gente consegue fazer de melhor aqui. Ainda tô com poucas cartoletas. Fabrício Bruno. Vou abrir mão do William também, galera, aqui. Por enquanto. E vou colocar o Matheus Cunha. Para manter o meu time equilibrado. E para me sobrar cartoletas. Pro resto das posições. Matheus Cunha. Na última rodada fez 6 pontinhos, ótimo. E é baratinho. Por enquanto estamos assim, tenho 21 cartoletas ainda.
Galera, e agora? Vou pro ataque. Vou pro meu ataque. Vou filtrar aqui, galera, jogadores que estão em dúvida. Principalmente do Palmeiras, porque eu fiquei sem jogador do Palmeiras, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui no Flaco Lopes. O preço do Flaco, galera. Bora. Vamos ver o preço do Flaco Lopes. Dúvidas. Cadê o Flaco? Será que ele não... Ah, ele é dúvida. Bora. Vamos fechar com o Flaco Lopes. Eu acredito que o Flaco vai pro jogo, né, galera? Então, Flaco Lopes neles. Tem que ter alguém do Palmeiras no ataque. Contra o meu Grêmio, isso aí me dói muito fazer, mas tem que fazer, né, galera? Não tem saída. Porque o Verdão é forte. O Verdão é forte. Em casa como mandante, os caras são bons demais. E fora também. Uma potência. Potência mundial aí, Verdão. Galera, sobrou 6 cartoletas. Vamos lá ver o que a gente consegue de lateral. 6 cartoletas. Bora. Cuiabano, nem pensar. E a galera, vou fechar de Kelvin, galera. Vamos com o Kelvin do Palmeiras. O cara é dúvida, mas ele tem participado muito, né? Tem jogado muito no time do Palmeiras. E por enquanto, vamos olhar o nosso time, como é que ficou, galera. Vamos ver lá o meu time, então. Galera, bom time. Gostei. Equilibrado. Equilibrado, a gente tá indo nos favoritos. Com alguns destaques. Ficou bom, galera. Tive que colocar 2 jogadores em dúvidas por enquanto, porque até o fechamento do mercado tenho certeza que isso vai mudar. Aí fechamos aqui com o Kelvin e com o Flaco Lopes. Galera, vamos pro nosso reserva de luxo. Bora. Reserva do Gabriel. Gabigol, baratinho. Fechar com o John Kennedy, galera. John Kennedy. Esse vai ser o nosso reserva de luxo. Vamos pro nosso meia reserva, galera. Alan Patrick, do Internacional. Joga em casa, cobrador de pênalti, de escanteio, falta, bola parada, tudo é com ele. Então vamos fazer acontecer. Vamos embora aqui, galera. Vidalba vai ser o meu reserva do Fabrício Bruno, galera. Muito pelo confronto favorável em casa. Eu acredito que seja a hora do Cruzeiro virar a chave, né, galera? Começar a jogar bem, ganhar e convencer. O Vitória é um time que é complicado de se jogar com Vitória, mas fora de casa tem sido um time bem frágil. E jogar lá em Minas é sempre complicado contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro, pra mim, tem um elenco dos mais fortes do país aí. Na minha opinião, só tá atrás do Flamengo e do Palmeiras. Então, é um elenco fortíssimo e eu me surpreendo, inclusive, com o campeonato que eles estão fazendo. Tá muito aquém do time que eles têm. Galera, aqui na lateral, vamos fechar por enquanto com o lateralzinho do Coritiba. Vamos fechar com um goleirinho reserva, galera. Será que sobrou? Tem algum goleiro mais barato que o nosso Matheus Cunha, galera, hein? Tem, goleiro do Coringão, o Timão da Massa. Vamos fechar então com o Felipe Longo do Timão. E assim o meu time tá completo, né, galera? Fechamos o meu time por enquanto. Galera, e meu capitão. Tchan, 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 tchan. Galera, meu capitão eu vou fechar com o Neymar, né, galera? Não tem como ser outro pra mim. Nesse momento, por enquanto, Neymar. Neymar, galera. Tem que fechar com o cara. Confirmar meu time. Time confirmado, galera. Escalado. Fechamos assim, então, com o Lucas Ronier, com o Gabigol, Flaco Lopes, Neymar de capita, Jean Lucas, Lúcio Acosta, Luciano Jubi, Kelvin, Fabrício Bruno e Lucas Veríssimo, Matheus Cunha e Arthur Jorge, galera. E o nosso reserva de luxo é o John Kennedy do Fluminense.
E o time ficou custando aí quantos cartoletes, galera? 124,70, galera. Sobrou apenas uma cartoleta. Lembrando a vocês, galera, que até o fechamento do mercado, muito provavelmente eu vou estar atualizando o time, vou fazer de tudo para postar aqui para vocês. Se eu não conseguir fazer um vídeo longo como esse, eu vou estar postando em shorts, mas eu vou tentar fazer de todas as formas, trazer o meu time atualizado para vocês até o fechamento do mercado. Feitoria? Então, galera, peço a vocês aí que se gostaram do vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, se tu gostou do nosso esboço de time, eu gostei muito. Vou comentar para vocês aqui, ó, papo sério, gostei muito do meu time, ficou muito bom esse esboço aqui. Tem grande potencial. E se tu gostou também, te inscreve, deixa um like e vem comigo. Bora mitar no Cartola. Feitoria, galera. Um grande abraço a todos e vamos juntos mitar na rodada 9. Valeu e fui!